Olá pessoal, vamos trabalhar neste vídeo como aproveitar um garfo de cavalo. Como todos sabem, o garfo de cavalo é quando o cavalo ataca duas peças ao mesmo tempo. Então aqui você tem um cavalo preto, lógico, mas imagine que aqui estivesse o cavalo branco. Ele estaria atacando a dama do oponente e também a torre. Esse é o garfo. Então você precisa ficar de olho durante a partida nessas debilidades do oponente. Se o oponente coloca a torre dele numa posição e a dama em outra, de forma que seja possível ele tomar um garfo, ele está criando uma debilidade para você aproveitar. Então, qual é a ideia desse vídeo? Eu conversar com vocês como aproveitar este tipo de debilidade, porque saber o que é um garfo, todo iniciante com tranquilidade aprende o que é um garfo de cavalo, mas durante a partida como trabalhar isso já é uma outra situação. Isso já exige um pouco mais de reflexão sobre o xadrez, então o nível aí já vai avançando um pouco para o nível intermediário, onde já é possível não apenas saber o que é determinada coisa, mas como aproveitar essa coisa. Então aqui, quando eu identifico no campo oponente uma debilidade como essa, eu fico de olho e tento aproveitar. E lógico, eu preciso ter um cavalo. Então eu tenho aqui 2 cavalos e o meu oponente deixou uma debilidade dessa, então é possível que eu em algum momento possa aproveitar isso. Aí o que eu faço? Como eu disse, eu fico de olho o tempo todo nesse tipo de situação. E eu começo a fazer cálculos, a fazer tentativa, imaginar situações, como nesse caso aqui. Imagine essa posição. O meu oponente tem uma dama e uma torre, uma situação que não é adequada, não é ideal. Por quê? Eu tenho cavalo, então ele teria que imaginar que eu poderia dar um garfo nele. E aqui chegamos nesse ponto da partida que eu posso tomar o cavalo dele dando um garfo. Lógico, ele tem um peão aqui que vai capturar de volta. Porém, é a minha vez de jogar. Então o que eu faço? Eu primeiro visualizo aquela situação de garfo e eu sei que aquilo é uma debilidade. Então eu começo a focar os meus olhos nessa área aqui do tabuleiro, onde tem o possível garfo. E eu faço pequenos cálculos, lógico, para ver se dá para aproveitar. Porque nem sempre você conseguirá aproveitar uma debilidade do oponente. Então você não pode ir com sede ao pote. Você tem que ficar olhando, ver se dá para aproveitar naquela sua vez de jogar. Se não der, você esquece, procura outra coisa no jogo. Então imagina a situação. Se eu tomar de cavalo e o meu oponente tomar de peão, acabou o garfo, eu já usei o cavalo. Então a primeira coisa que eu já sei é que se eu quiser aproveitar o garfo, eu preciso tomar de torre. Então esse é o ponto de partida do lance aqui tático. Só que durante a partida, lógico, você não vai poder fazer os lances para visualizar. É tudo mental, o processo é mental. Então eu começo a imaginar, lógico, eu tomando o cavalo de torre e o que o meu oponente pode fazer a partir de então. É isso que eu tenho que pensar. O que ele pode fazer a partir de então? Aqui ele pode tomar de peão, mas também ele pode tomar de bispo. Então você tem que trabalhar esse processo mental. Se ele tomar de bispo, lógico que eu tenho outro cavalo que irá se posicionar aqui no lugar desse cavalo e eu terei então aquele cavalo necessário para trabalhar o garfo. Então você tem que lembrar que o garfo de cavalo, lógico que precisa de cavalo. E um outro ato aqui do meu oponente é que ele poderia, logo em seguida que eu tomasse dama, tomar de peão. Então, como é natural no ser humano, você vai calculando aquilo que é mais fácil primeiro. Então, se ele toma de peão, é muito simples. Dama toma torre, rei
toma a torre, aí você tem aquele garfo. O garfo é no rei em xeque, né, com a dama. Então esse é o cálculo mais fácil. Então, voltando, estamos nessa posição. Você, primeira coisa, que é o início do raciocínio, da análise tática e estratégica da partida. Você tem que olhar as debilidades. O xadrez é um jogo de combate, então você tem que olhar as debilidades no campo do seu oponente para você atacar. Numa guerra é isso que acontece. Os exércitos vão lutar e um vai entrar no território do outro por debilidades, olhar caminhos para a invasão. Então, no xadrez é a mesma coisa, você olha as debilidades. Aqui eu já disse, tem essa dama e essa torre em uma posição inadequada. Então você tenta aproveitar. É a vez das brancas de jogar, tem duas possibilidades, tomar de cavalo ou tomar de torre. Se tomar de cavalo, como que você vai aproveitar o garfo? Então já descarta isso. Então só resta mesmo tomar de torre. Se você toma de torre, o oponente vai jogar. Então você tem que verificar a reação dele. Ele pode tomar a torre de peão, o que seria muito simples de calcular. Se ele tomar a torre aqui de peão, numa situação dessa, eu mostrei, é um cálculo simples. Só que você tem que verificar todas as jogadas do oponente. E é isso que vai tornando o xadrez mais difícil. Quando o oponente tem muitas opções, você tem que fazer muitos cálculos. Então a profundidade mental é muito grande. E é o que vai acontecer aqui se ele tomar o cavalo de bispo. Porque apesar de você ter outro cavalo para trabalhar um garfo, se isso acontecer, se ele tomar de peão, você não vai apenas imaginar isso. Por quê? Vamos chegar agora a uma situação que é chamada árvore de variante. O que é a árvore de variante? É quando você vai mentalmente fazendo os cálculos e chega numa posição dessa que o oponente não tem só mais essa jogada para fazer, ele pode fazer outras. E você tem que mentalmente ficar calculando isso. Como, por exemplo, essa jogada aqui. Ele poderia defender a torre com a dama. Então, se no próximo lance ele capturar de torre, você já não consegue mais fazer aquele garfo com cheque. Por quê? Porque ele vai tomar de dama. Ele vai tomar dama com dama. E você vai perder a dama. Então ele fez esse lance. Então você teria que visualizar isso no cálculo mental. O que ele está acontecendo aqui agora? Além dele defender a torre, ele está atacando o cavalo e também está atacando a torre. Ele está fazendo um ataque duplo, além de defender a torre. Então é um lance que você deveria mentalizar aqui antes de escolher o lance que você faria, a sua opção. Então nesse caso, você vai aprofundando o cálculo, a análise nessa árvore de variantes mentalmente, e você deveria verificar que torre defende cavalo. Só que ele poderia tentar afugentar a sua torre daqui para tomar o seu cavalo. Você teria essa defesa, manteria a torre defendendo o cavalo, ele avançaria um peão. Lógico que a ideia dele seria expulsar a torre da defesa do cavalo, e logicamente que você teria esse lance. Se torre toma a torre, o cavalo consegue ser salvo. E se a dama toma o cavalo, que era a intenção do oponente, tomar esse cavalo, você ganharia a torre com cheque e depois a partida estaria ganha. Então é isso que eu quis mostrar para vocês nesse vídeo. Como você começa uma jogada, você olha as debilidades que tem e a partir dali você precisa fazer cálculos. Eu mostrei a forma de fazer, falei das árvores de variantes, falei que você tem que prestar atenção nos lances do oponente. Então espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um abraço.